Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo do projeto Mente Bíblica e hoje nós vamos fazer um devocional criativo super especial. Estou aqui acompanhada de novo das mãozinhas especiais, aí balança devagar, se não dá para ver. Isso, aqui as mãozinhas especiais da Alice e do Pedro, podem dar oi. Oi! E nós vamos fazer um devocional super especial a respeito do Dia dos Pais, né? Tá chegando o Dia dos Pais, e a nossa sugestão, que será o nosso presente aí, né, para o Dia dos Pais aqui dos pais, do pai da Alice e do Pedro, que é o Renato, né, meu esposo. A sugestão é que o devocional criativo se transforme na estampa de uma camisa. Você já deve ter visto aí nas nossas redes sociais essa sugestão de você pegar esses devocionais criativos que mais falam com você, que mais te tocam assim profundamente. Difícil é escolher um, né, minha gente? Mas que você escolhe um desses e transforma numa estampa criativa. Então essa é a proposta. Ainda dá tempo de você fazer esse devocional ou montar um devocional criativo com os seus filhos, né, para dar de presente aí para o pai dos seus filhos. Então, é a nossa sugestão. E a gente vai fazer isso hoje mostrando aí com esse material que está disponibilizado pelo Projeto Mente Bíblica. No link aqui da descrição, você consegue ver o link, né? Aqui na descrição do vídeo, você consegue ver o link que vai te direcionar para o catálogo. Você consegue pedir o material lá que vai estar disponibilizado, o material do Dia dos Pais, do devocional criativo do Dia dos Pais, e ainda você pode fazer aí seu próprio devocional criativo também, acompanhando aqui o vídeo. Quero mostrar para vocês aqui a minha mais recente Bíblia. Ela não é minha Bíblia nova, ela foi encontrada entre as minhas Bíblias. Ela é essa Bíblia brochura aqui, olha, da Sociedade Bíblica. Em algum momento da vida eu ganhei essa Bíblia, né? E ela estava lá perdida nos meus livros e eu encontrei. E aí agora eu vou usar essa Bíblia para fazer os devocionais criativos de datas específicas, de dias comemorativos que eu sempre compartilho com vocês aí. Então, tem o vídeo aí do Dia Internacional da Mulher Negra, né? Caribenha e latino-americana, que eu coloquei ontem, né? Coloquei recentemente aqui também na playlist, então você pode acompanhar também. E serão sempre nessa Bíblia aqui, que é na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, ela tem um tamanho, né, muito bacana, tá aqui, ó, hoje a gente vai ler sobre João, então ela tem um tamanho gigante, né, eu não sei se é disponível ainda, se ainda tem disponível, ou se foi algum evento da Sociedade Bíblica que eu ganhei essa Bíblia, eu não consigo me recordar quando foi que eu adquiri essa Bíblia, mas ela tá aí, tá bom? Então, a sugestão aí, olha, ela é brochura, então ela tem uma folhinha mais fininha, mas dá pra gente fazer aí o devocional, tá bom? E hoje a gente vai fazer aqui em João, os meninos farão na Bíblia deles, né, numa Bíblia que tem aqui em casa, e vai fazer o devocional criativo na deles, a Alice na dela que ela leva, e a gente vai falar sobre João 1:12. Então, tem aqui na folha de recorte, você tem lá muitas gravuras para fazer o recorte do seu devocional criativo. Nós não vamos usar todas, já recortamos e pensamos sobre o que a gente vai falar aí no dia, a respeito desse assunto do Dia dos Pais hoje, né? A gente já pensou aqui o que a gente vai falar, a gente já fez o nosso devocional e agora a gente vai compartilhar algumas coisas com vocês, né? E já trouxemos recortado para adiantar o vídeo. Então, você vai recortar uma por uma. E enquanto você recorta, já pode ir conversando, né, com as crianças a respeito do pai, do Dia dos Pais, do relacionamento com os pais. E é muito bacana. E lembrando que o Dia dos Pais pode ser um dia que não seja muito feliz, né, para todas as pessoas. Ou por não ter o seu paizinho do lado, ou por, né, ter tido uma experiência não muito boa, não muito agradável com a ausência do pai, né, da figura paterna aí. Mas uma das coisas que a gente vai identificar nesse devocional é que Deus preenche todas as lacunas, né? Deus preenche todas as lacunas que tenham ficado aí vazias ao longo da sua história, e ele preenche também a lacuna de pai, porque é sobre isso que o texto vai falar, sobre o direito de sermos filho de alguém e termos o direito de sermos filhos de Deus. Então, Deus tem esse poder, essa autoridade para delegar um direito de sermos filhos, e nós podemos receber isso também, e mudar aí a forma como a gente encara o Dia dos Pais, como a gente entende o Dia dos Pais, e talvez até trabalhar essa questão do trauma do Dia dos Pais, né, em muitas pessoas aí, tá bom? Então, nós vamos começar, é sobre João 1:12, nós vamos ler, nós vamos usar aqui hoje as figuras, né, da folha de recorte, vamos usar cola, vamos usar tesoura aqui em algum momento, né, do recorte, vamos usar fita dupla face também, porque pode substituir a cola, vamos usar grampeador, o meu grampeador tá com grampo colorido, né? Tá com grampo azul. Isso, tá com grampo azul, mas você pode usar o grampo comum. E vamos usar as canetas também, que estão aqui. A gente já selecionou as cores das nossas canetinhas. E a caneta comum, porque é para anotar aquilo que Deus vai falando no nosso coração sobre o devocional. Lembrando que devocional criativo não é só um trabalho de arte. É um jeito de falar com Deus. É um jeito de falar com Deus. E aí a arte é a conversa que a gente mostra para todo mundo, que a gente memoriza, né, essa conversa. É como se a gente tirasse uma foto da conversa, né, do nosso encontro, quando a gente encontra alguém muito querido. E vamos tirar uma selfie para registrar esse momento. Então a arte é como se fosse essa selfie dessa conversa com Deus, tá bom? Então vamos lá. João 1:12. Vamos lá, meninos. João 1:12.
Nós vamos começar marcando, destacando esse texto. Já tá marcado que eu já li na EBT. Ah, o das crianças já está marcado, o meu ainda não. Então, deixa eu achar aqui o 12. Vou marcar, tá aqui, ó. O 12. Aqui na nossa devocional, que tem uma revistinha que a mamãe deu pra gente, a gente já leu. Já leram esse texto, né? É um texto que certamente na Bíblia de vocês também aí que estão assistindo já deve ter Essa Bíblia marcado. aqui é nova, né, gente? Essa aqui é nova, né? Recém-encontrada, né? Ela não é nem nova, ela é recém-encontrada, né? Então, vou E marcar ela é aqui. legal que ela tem figuras. Tem figuras, né? Em alguns momentos pode até Figurinhas. aproveitar as figuras para o devocional criativo, né? Isso. Tá certo? Então, vamos ler o 12. Vamos lá? Vou ler na minha versão e vocês vão ler na versão de vocês. Que diz Cada um lê assim, uma forma, que você não quer. eu acho que tem 3 versões aqui diferentes. Vamos lá? É do... O 12, só o 12. É o 12. Leia aí junto comigo. Eu vou ler e vocês veem se é diferente. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá diferente? Então, lê a sua, Pedro. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem, Alice, lê o Não, seu. mas é igualzinho do Pedro. Tá igual? Ah, então lê o seu também, só para você ler também, participar. Tá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do seu nome. Muito bem. Chega um pouquinho só mais para cá, senão não vai aparecer. Aqui na hora de fazer o devocional, você pode chegar mais para cá, tá? Deixa eu chegar aqui e endireitar na câmera. Isso. Certo? Deixa eu endireitar a câmera aqui, vai balançar um pouquinho. Aí, só para aparecer a Bíblia da Alice também. Muito bem. Então, primeira coisa é a gente ler o texto para saber sobre o que Deus vai falar com a gente. E hoje a gente está pensando sobre o Dia dos Pais. Então, a gente vai começar já colocando a figurinha do Dia dos Pais, né? Happy Birthday. Isso, né? Feliz Dia dos Pais. Nós vamos colar, então. Vamos colar o Feliz Dia dos Pais. Eu tenho um espaço aqui, ó. Isso, eu vou colar lá em cima também. Nossa, Aqui, ó. aqui, ó. Cantinho. Feliz Dia dos Pais. Pode ser um Feliz Dia dos Pais. Como eu disse, né? Vou colar aqui em cima. Como eu disse, pode ser que a experiência de algumas pessoas não seja muito boa. E isso é legal trabalhar também. Desde o princípio, Deus sempre teve interesse de ter esse tipo de relacionamento com a gente, de pai e filhos, né? Ele não tinha interesse de ter um relacionamento com a gente de empregados e patrão, ou de servos e senhor, né? Ele não tinha esse interesse desde o princípio. Tanto que Deus valorizava o relacionamento, a companhia, o estar junto com aqueles que ele criou no início, que foi Adão e Eva. Então Deus sempre teve esse prazer de se relacionar com a gente. Antes de Adão e Eva ter pais, né? ter o seu pai, Deus se fez presente na vida deles. Então, se você por um acaso teve a difícil experiência, né, de não ter a presença paterna na sua vida, não é desvalorizando essa sua dificuldade, porque a gente consegue entender que é muito difícil crescer sem o pai, dá uma ausência, dá uma tristeza, mas se refugie no Senhor, que Deus, ele sempre esteve presente, cumprindo esse papel, suprindo esse papel. Então, desde o princípio, ele nos ensina que ele é o pai presente em todos os momentos, em todas as situações dos filhos, mesmo que não tenham pais, né? Adão e Eva não teve pai, mas eles tinham o pai presente, orientando e tendo características e atributos que a gente vai ver aqui hoje, porque Deus nos deu o direito de sermos filhos. Todos nós temos direito de ser filhos, mesmo aqueles que não têm pai e mãe, né, que são os órfãos, eles têm o direito de serem filhos de alguém, de serem filhos de alguma pessoa, de serem filhos de uma família. Então, eles têm todo o direito de serem filhos de Deus também. É um direito adquirido nosso, que Deus nos garantiu. Então, é aqueles que creem, aqueles que recebem, experimentam essa paternidade. E aí, essa tristeza, né, de ausência de paternidade ou de maternidade é suprida no próprio Deus, porque você vai olhar para a sua vida e vai reconhecer que Deus cuidou de você em cada momento. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É sobre esse cuidado de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai escrever pertinho da onde está o nosso texto aqui, ó, onde a gente colocou o Dia dos Pais, a gente vai botar uma setinha. Vai colocar uma setinha. Mãe, não tem espaço. Pra cá, ó, tem sim. Bota uma setinha, você vai escrever aqui. Você vai escrever aqui, bota a setinha pra cá e escreve aqui. E nós vamos escrever aqui assim, ó. Deus me deu o direito de ser filho ou filha, né? Mãe, o quê? Deus me deu o direito. Ih, eu Me botei deu. um direito. Pode ser. Me deu o direito ou um direito. O direito de ser. Aí, isso, direito. Aí vem pra cá pra baixo de novo. De ser. Filho. Pedro vai botar filho e Alice vai botar filha. Ah, deixa eu ver.
Eu botei filha no meu também, tá? E a gente vai botar entre parênteses aqui, ó, capítulo 1, verso 12. Tá? João 1, 12, o capítulo 1, verso 12. É 22? Você fez um 22. 12. Não, é o 12. Abre parênteses. Aquele assim, ó. Bota 1, pontinho, 12. Ô, mãe, isso tudo é resumido naquelas características que... Muito bem, né? E aí a gente vai ver agora as características desse pai que supre todas as nossas necessidades desde o início, desde o princípio, né? Aqui, ó. Esse aqui é o nosso devocional, ó. É o devocional que eu fiz, né, para poder orientar as crianças aqui a respeito do que a gente está falando hoje. E eles separaram 10 características do pai deles, né, do Renato, 10 características que são sobre essas 10 características que a gente vai ver em Deus aqui. Por quê? Porque o nosso pai, a nossa mãe e nós como filhos também somos pecadores. Então nós erramos, nós cometemos falhas, nós deixamos brechas na nossa responsabilidade, no nosso compromisso, né? Então o que eu expliquei para as crianças, que eles têm direito de ser criança porque eles são crianças. O dia que eles não forem mais crianças, vocês têm direito de ser criança? Não. Não. Então, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas ele diz aí, para os que creram, para os que receberam, para os que vivem com ele, para os que acreditaram nele. Se a gente não vive com ele, se a gente não acredita em Deus, não sabe, não vive o amor de Deus, a gente vai ter o direito de ser chamado filho de Deus? Não. Somente pela graça de Deus é que a gente vai ser chamado de filhos de Deus novamente, né? Porque aí ele dá a salvação em Cristo Jesus. O pecado nos separa desse direito. A gente começa a não sentir, né, o cuidado de Deus, o amor de Deus. E às vezes a gente até culpa a Deus pelas coisas ruins que acontecem com a gente, que na verdade é fruto do pecado, é resultado da separação do homem de Deus. E aí eles separaram algumas características aqui, e a gente vai ver em Deus como é que essas características se tornam perfeitas e a gente sente a presença de Deus, mesmo que nos nossos pais a gente não tenha. Então a primeira figura que a gente vai colar é essa aqui. O que esse pai está fazendo? Esse pai está conversando, ensinando, instruindo. Pensa em Adão e Eva. Pode mostrar de vocês aqui, ó. O deles é um tamanho menor, abaixa um pouquinho. Tamanho menor do que o meu, ó. Numa folha só. Isso, né? Então são menorzinhos. E esse aqui é quando você imprime a folha lá do material numa folha A4. E esse deles é quando você imprime no tamanho, né, 6 A4. Então a gente vai colar, então, esse primeiro aqui, que é esse pai ajudando, orientando, instruindo, né? Isso aí, cola na devocional. Tem esse daqui, ó, do pai, cola lá na devocional, do coraçãozinho do pai. E você pode colar isso. A gente vai colar, eu e o Pedro, a gente esqueceu aqui, Pedro, ó. Vamos colar esse pai aqui no lugar do... Aqui, ó. Tá bom? Oi. Do Dia dos Pais aqui, ó. Cadê o pai? Então vamos lá, vai. Passa aí, Pedro, o seu. Vou colar aqui, ó. Do pai. Vou colar aqui do pai. Aqui do ladinho. Tá? E vou prender esse daqui. Então, esse daqui mostra o cuidado do pai, o zelo do pai, né? A respeito do amor do pai. E eles colocaram que as características que eles mais se sentem amados pelo pai deles, né? A Alice e o Pedro falou que as características que eles mais se sentem amados pelo pai deles é porque o pai deles é cuidadoso com eles, é forte e é divertido. Olha que características que deve ter tido tudo, que tem tudo a ver com o nosso Deus, né? Imagina lá no Éden o quanto Deus não foi divertido com Adão e Eva, né? Você consegue imaginar um Deus sério, bravo, falando com Adão e Eva, faça isso, faça aquilo? Não, né? Ele com certeza deve ter se divertido com as descobertas do filho. Como que a gente fica, nós pais, né? Como é que a gente fica quando os filhos vão descobrindo as coisas, né? A gente fica todo bobo, né? Olhando lá os primeiros passinhos, as primeiras caminhadas, as primeiras andanças do filho. Então a gente fica muito feliz com a descoberta dos filhos. Então Deus, ele também tem essa característica de ser cuidadoso, de ser forte, de ser divertido. Então essas características foram as características que eles destacaram no pai deles. Bota aqui, ó, filho, aqui do lado. Você vai colar aqui, ó. Cola aí. Mas ele tá sem cola. É só você passar cola, filho. Passa cola. E aí, a gente vai colocar essas características aqui, né? Vou escrever aqui, ó. Vou fazer um coraçãozinho. Vou colocar forte. Outro coraçãozinho. Meu Deus, você encharcou. Muita cola. Passa o dedo para tirar um pouquinho, senão vai fazer... Onde é pra colar isso, gente?
Na Bíblia? Você pode colar no seu devocional. Eu ainda tô preenchendo, né? Vai para ali, depois você preenche, senão você vai... Cola esse daqui, ó. Lá em cima. Cuidadoso. Mãe, eu colei no lugar errado. A gente pode tirar aqui, colar no lugar certo. Tem que ter atenção, né? E divertido. A ordem não importa, né? Por as 3 coisas que vocês falaram. Essas são características que eles se sentem, que eles responderam para mim que se sentem amados. Então você vai perguntar para a criança que você está fazendo quais as características do pai com as quais você se sente amado. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, vou colocar esse aqui. Aonde? Vamos colocar a cola aqui desse lado. Ainda não escrevi divertido. Divertido. Cuidado para não passar muita cola. Vocês estão passando muita cola, hein? É um pinguinho no meio e espalha com o dedo. Senão vai ficar tudo melecado. Ó. Vou colocar aqui, ó. Divertido. Colocar esse. Isso. E vou escrever. Colocou aqui? Escolhe um dos 2 balãozinhos aqui, ó. Desses aqui. Nem você. Cola do lado. Isso. Do lado não tem como. Não, aqui. Pode colar aí mesmo. Aí tá certo. Eu vou escrever aqui. Me sinto. Mãe, preciso da cola. Não tem muito espaço para tudo isso. Você vai colar aqui a bolinha. Cadê a bolinha dessa daqui, do balãozinho? Escolhe um deles. Mãe, eu preciso da cola. Pode deixar aqui em cima. É o amarelo. Então, cola. Mas eu ainda tenho que escrever forte, cuidadoso. Bota a bolinha primeiro, porque eu esqueci de colar a bolinha. Fica mais fácil com a bolinha no lugar. Me sinto. Bem tiquitico, né, gente? Me sinto amado. Mas não tem como escrever me sinto amado. Eu vou te dizer onde você vai escrever aí no seu. Eu vou usar? Isso. Tá precisando de cola? Não. Precisar? Foi, mãe. Aí no lado eu escrevo me sinto amado. Gente, olha que coincidência. Olha, mãe, que coincidência. Minha bolinha é amarela e eu escrevo cuidado. Isso aí, escreve me sinto amado. O meu ficou meio sumidinho aqui. Vou pegar uma das etiquetinhas da minha que sobrou. Não, pode fazer a de vocês. É porque o meu ficou embolado na letra. Como é que eu escrevo me sinto amado? Você vai escrever aqui, Pedro. Você vai escrever aqui, me sinto amado. Deixa eu te dar também, o seu também sobrou, né? O amarelinho. Sim. Mas não sobrou, não? Sobrou. Toma. É porque é o único mais Esse claro. é o do Pedro. Vai lá. Pode pegar, vou pegar outra tesoura. O seu tem amarelo ou você usou o amarelo, Alice? Eu cortei já. Mas eu não preciso, eu tenho a minha. Então vai, me sinto Preciso amado. fazer a bandeirinha? Mãe. Pode fazer bandeirinha. Vamos. Me sinto. Fica com a tesoura aí. Ainda tem que cortar direitinho. Me sinto amado. As características que eu me sinto amado. E aí, quais são as características que você se sente amado? Eu me sinto amada pelo meu pai, né? Eu me sinto amada por ele porque ele sempre me ajuda quando eu preciso. Eu me sinto amada pelo meu pai porque ele está sempre junto de mim. Então, vejam que tem características de que eu me sinto amada pelo meu pai da terra, tem características similares às características que o meu pai do céu tem, porque ele me ajuda, ele me orienta, ele me mostra o que eu preciso fazer, ele está sempre comigo quando eu preciso, né? Então, é ele quem me ajuda, eu não faço nada sozinha, né? É ele quem me ajuda. E aí, quando eu percebo isso... Pode escrever com a caneta? Pode escrever, me sinto amado. E aí, quando eu percebo isso, ó, eu vou colar aqui. Forte. Quando eu percebo isso, eu percebo que se eu não tiver meu pai da terra me dando características de amor que ele deveria me dar, porque Deus confiou a ele o direito de ser pai, né? O direito de ser meu pai. Se ele não tiver assumido essa responsabilidade, ele então não precisa ser meu pai. Quem vai ser meu pai? Deus é meu pai. E ele vai estar suprindo essa necessidade. Então, o direito só é adquirido se a gente tem o compromisso com aquela responsabilidade, né? Se eu tenho direito de ser criança, se eu não sou criança, eu não tenho direito de criança. Se eu não sou pai,
não assumo a responsabilidade como pai. Eu vou prestar conta a Deus, mas eu perco aquele direito de ser pai. Então, quem é que vai ser o meu pai ali? Quem vai suprir as minhas Mãe, olha. necessidades? É o próprio Deus. Olha. Você não está sozinho. Muito bem, muito bem. Você não está sozinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Me sinto amado. Certo? Poxa, mas por que você não falou? Fazendo o meu também. Ah, mas cada um tem o seu, né? Cada um faz do seu jeitinho. Ó, o Aqui, meu esse aqui é foi de quem? Esse é seu? Não sei. Acho que é do Pedro, que sobrou, né? Não. Ó, eu esqueci de colar o presente. Eu não vou colar o presente, vou colar no final aqui o presente se sobrar espaço. Vocês colaram o presente, eu não colei, eu não tenho como encaixar aqui, o meu ficou muito grande. Ó, e aí, Olha o meu, então são características azul. do... Muito azul. Aqui, ó. Características do meu pai. Então a gente já viu que o nosso Deus é protetor, ele sempre teve um relacionamento com a gente desde o princípio como pai, ele nos dá o direito de sermos filhos, porque ele assume esse papel de pai na nossa vida. E aí, as características que eu amo no meu pai, né, o que as crianças disseram aqui que ama no pai deles, é de forte, cuidadoso e divertido. Então, essas características é o que vai ficar registrado aqui. Agora, tem outras características, outra pergunta que eu fiz às crianças também, que foi quais as características que você vê no seu pai que você consegue identificar Deus como seu pai? Quais as características que você vê no seu pai? E aí eles falaram que ele é forte. Ih, botei a mesma coisa. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Vocês lembram o que vocês responderam? Que ia ser quando a gente crescer. Não. Qual é a Que o característica? também quer. Isso. Deixa eu pegar aqui a folhinha de vocês. Aqui, dê aí a resposta. Qual é a característica? Bondoso, corajoso, amigo, trabalhador. Isso. 4 características. Não, é a última, filha. As 3 características que... Ah, tá. Desculpa. Fiel, amoroso e apoio. Fiel, amoroso e apoio. Então, ó, as 3 características que eles veem no pai deles, que é a características que eles sabem que Deus tem como nosso pai. É fiel, amoroso e apoio. E dá apoio. Gente, já aproveitando o like aqui que eu peguei, deixa o like. Isso aí, mais pra cá, ó. Deixa o like no vídeo, né, filha? Aproveita e dê like. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo. Isso aí, o Pedro também já deu like, ó. Dei like cortado de dedo. Isso. Então vamos lá. Quais as características? Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colar primeiro, agora vamos fazer na ordem certa. Vamos colar o balãozinho, escolhe um balãozinho. Ai, meu Deus. Vamos fazer na ordem certa agora, hein? A minha é azul. Não, você já colou a figura do outro pai? Não. Já. Não. Olha, gente, eu até montei. Que outro pai? Esse outro, toma aqui, ó. Que é você. O outro pai aqui, ó. Vou colar do lado de cá. Ó. Vou colar do lado de cá. Se você não quer colar em cima do texto bíblico, né? Não tem uma Bíblia só para devocional criativo, você pode fazer como a Alice, que ela tá fazendo no livro devocional dela. Então, você faz no livro devocional também, tá? Aqui, ó. Vou botar aqui. Não, eu vou usar o azul. E vou colocar essa figura. Ó, cola primeiro, isso, cola primeiro o pai. Segura a figura, filho, pra não cair muita cola. Já dei cola. Passa o dedo. Aqui, na minha cabeça. Passa só um pouquinho. Isso, tira de cima. Olha, mãe, eu botei bem aqui. Isso, vem, cola aqui do lado de cá. Aqui? Isso, aqui do lado de cá. Cola do lado de cá. Desce um pouquinho pra não colar. Eu tenho que colar aqui, Você tem né? que prestar um pouquinho mais de atenção. Só um pouquinho mais de atenção. Olha como é que você tá colando. Vai. Mãe, olha. Aqui, Cola cola aqui, agora olha. a vozinha dele aqui. Pode ser, já colou? Não, a fala sai do boneco, né? A gente vai colar, ó. Mas agora, aí, essas coisas aqui, das características. porque, ó, esse aqui, ó. E as características eu boto Eu aqui, vou olha. colar aqui em cima desse. Vocês escolhem. Ah, Vocês podem colar assim, ó, também aqui, ó, no cantinho. gente, coraçãozinho é preto, mas você pode colar um adesivo. Isso, essa figura aqui tá com um coraçãozinho preto, mas é pra ficar vermelhinho de amor, né? Então a gente colou aqui um adesivo, né, já com formato de coração e Você vermelhinho. pode também desenhar um coraçãozinho, cortar. Isso. A gente vai colar o coraçãozinho, ó, o coraçãozinho e vai dar o like, Então, deixa o like. tá bom? A gente vai colar assim, ó, o coraçãozinho e o Nossa, like. então eu Você vai colar, você pode colar ou do lado aqui, ó. Pode colar assim. Ah, do like eu já sei onde eu posso botar. Isso, tá?
Vamos lá. Gente, eu tô me confusa. E, ó, as características, então, são fiel, Fiel, amoroso amoroso e e apoio. apoio. Ah, mas e se é aquele caso que eu falei no início, de não ter tido relacionamento paterno com alguém, de não ter cumprido esse papel de paternidade na vida, né, na sua vida, alguém não ter cumprido? Mãe, Pois muito bem. Quais as características Mãe, que, posso falar? que você consegue perceber? Sim. Quais as características que você consegue perceber que não são as características de Deus, né? Então, abandono. O meu pai da terra me abandonou, mas Deus não abandona ninguém, né? O meu pai da terra não foi fiel à nossa família, mas o pai do céu é fiel à nossa família. Então, você perceba que nesse momento as características do pai do céu, elas permanecem, características que dão estrutura, que mostram pra gente o que ele esperava da gente. Ele foi o pai, sempre lembrando que ele foi o pai de Adão e Eva, quando Adão e Eva não tiveram outros pais, né? Não tiveram pai da terra. Ele cumpre o papel direitinho lá com eles, né? Instrui, ensina eles Mãe, o que eles onde devem cola? fazer. Cola onde você quiser, ali na ponta aqui onde eu te mostrei, na ponta da. Isso. Chega mais pra cá um pouquinho, dá pra ficar do lado de fora. Isso. Aí. Colou like? Tem Muito que bem. escrever, mãe? A gente vai escrever igual fez um outro aqui. A característica. Esse daqui é Amoroso, fiel e apoio. isso. O que tem no pai. Deixa eu ver aqui. O que tem no meu pai da terra, né? Então a gente vai colocar aqui: Deus é pai. Deus é. Pra onde? Deus é. Aí na blusa do menino a gente escreve. Eu vou pintar aqui, ó, de Mãe, verde. Você vai escrever do lado de cá, ó, igual você fez aqui. Ó, só escrever aqui. Deus é pai. Aqui. Tem que escrever com a cor mais escura, meu filho. Essa aí vai aparecer? Escreve aí. Deus é pai. Aqui do lado do coração. E eu? Deus. Do lado de cá. Aqui. Deus é pai. Mas e as características? Então, a gente vai colocar embaixo. Igual naquele lá. Isso. Ó, fiz ali, ó. Deus é. Aí pintei aqui de verde. Vou escrever pai aqui, ó. Gente, o dedo da minha mãe é muito bonito. Eu tenho que confiar nisso. É impossível. A gente aprende. Quem sabe, sabe. Quem não sabe. A gente aprende. Né? Uhum. Então, Deus é pai. Fiz aqui, ó. Eu vou imitar minha mãe. Deus é pai. E aí, Deus é pai. Aí embaixo a gente vai colocar quais as características que vocês enxergam que Deus é pai, nas características que vocês falaram do pai de vocês. Lembrando que se você estiver fazendo com alguém que não tem essa paternidade presente, é a hora de trabalhar isso no coração dessa criança, dessa pessoa, até você mesmo, adulto, né? Trabalhar isso com Deus, conversa com Deus, porque o momento de devocionar é essa conversa. Não fala: Deus, olha, eu não consigo enxergar, confiar totalmente no Senhor, porque o meu pai não é uma pessoa confiante. Então, eu preciso que o Senhor me ajude, me ensine a acreditar no Senhor, a ter confiança no Senhor. Meu pai não era uma pessoa de palavra, então me ensina a ser uma pessoa de palavra. Não era uma pessoa carinhosa, então me ensina a ser uma pessoa carinhosa. Então, esse é o momento de conversar com Deus por características que você sabe que deveria ter no pai e que aí agora, por não ter tido, você tem dificuldade de enxergar Deus como seu pai. Agora, se você teve lá, né, como identificar características do seu pai que você vê em Deus, ele representou, cumpriu bem esse papel, então você vai colocar aqui. Os meninos disseram fiel, amoroso e apoio. Então, eu vou fazer os coraçõezinhos aqui, ó. Dá pra ver? Fiel. Se você ficar pintando assim, escrever, não vai dar pra ler. Tá muito escuro, isso não dá pra ler. Tem que ser mais claro com a cor escura. Igual mais claro. Assim tá muito parecido as cores, aí não dá pra ler. Essa cor de baixo aí é muito escura. Esse azul aqui, você pintou com azul? Uhum. Primeiro? Muito escura. Pega uma caneta mais escura ali, ó, azul O meu escura. também não deu muito certo, porque ficou aberto, mas... Ó, Sim. tem que ter cuidado com as cores, né? Eu sou na camisa do papai ficar com cores que não dá pra ele ler? Não podia fazer. Tá bom, agora você pega uma caneta escura ali, toma aqui, ó. E Pega faz... uma super mega para... Tem uma... Não, aí não tem cor escura, peraí. Aqui, ó, faz com essa aqui, ó, com a roxa, que vai aparecer. Ah, o nosso devocional vai aparecer na blusa. Ó, então eu vou escrever aqui quais foram as características. Fiel. Nossa, mas é esqueci. É fiel, amoroso e... Criado. Amoroso e Amarelo. apoio. Tá vendo? Ele tá inteiro e não vai caber aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir um buraco aqui para caber o texto. Eu não tenho espaço. Então, essa última característica, eu perguntei para os meninos qual é a característica que eles veem no pai deles, que eles querem, no caso o Pedro, ser pai, né, dos filhos dele. Dos filhos, né, que eu quero 10 netos. Ser pai. 5 meus, 5 dele. Isso, ser pai dos filhos dele. Com essa característica que ele vai carregar
do direito dele de ser filho do Renato, ele vai carregar do Renato para outras gerações, e quais as características que a Alice quer encontrar na outra pessoa também, que precisa ser semelhante às características do pai, né? Aí era para escolher 4, a gente escolheu. Isso. Bondoso. Bondoso. Corajoso. Corajoso. Amigo. Amigo. E trabalhador. E trabalhador. Bondoso, corajoso, amigo e trabalhador. Características que Deus deixa na imagem que ele deixa nos filhos dele, né? Então são características. Se eles seguirem sendo filhos de Deus, amando, crendo no Senhor, seguindo os mandamentos do Senhor, esse compromisso com a paternidade, esse compromisso de procurar alguém que tenha essa responsabilidade com a paternidade, os acompanhará. Então, eles vão ter essas características, vão conseguir enxergar essas características, não vão se esquecer delas em situação nenhuma. Serão prioridades na vida deles. Então, eles terão essas características lá. E aí, a gente tem aí, então, né, o privilégio, o presente, eles já colaram o presente, eu vou colar o presente aqui agora, o privilégio de sabermos que Deus está com a gente em todo o tempo, porque essas características vão nos acompanhar, essas características estarão conosco. Então, tudo pode ser diferente a partir do momento que a gente se enxerga como filho de Deus, que a gente assume o direito de ser filho de Deus, né? Então, tudo pode ser diferente na nossa história. E é isso que Deus espera da gente, né? A gente vai colar neles. O meu vai ficar de cabeça para baixo. Vou colar aqui, ó. Eu também vou colar aqui em cima, olha. Cola neles aí, filho. Vê o espaço para colar neles. O quê? O like. O like. Vou botar aqui porque é de outro. E aí, então vai nos dar o direito de sermos filhos de Deus. E o Senhor sempre será o nosso Pai, que estará sempre presente, né? Então, quais as características? A gente vai escrever aí as características. Tem que dar, no meu vai ter que dar. Vou escrever aqui embaixo. Quais as características? No meu dá. Bondoso, corajoso, amigo, trabalhador. Ó, a gente vai escrever marcas que vou levar. Aonde? Pode escrever aqui desse lado, aqui, ó. Marcas. Aonde, mãe? Aqui, meu filho, igual você escreveu aqui. Marcas que vou levar. Eu posso colar a tirinha? Pode. Posso? Pode ser. Então eu vou botar aqui embaixo. Não, vou botar vermelho. Já colar que é vermelho. Marcas que vou levar. Canetinha preta, mãe. Não é muito escuro. Espera só um pouquinho. Vou fazer aqui. Marcas que eles levarão do pai e que querem carregar, porque eles tiveram o direito de serem filhos. Se o seu direito de ser filho foi negligenciado por alguém que não assumiu a responsabilidade de ser pai, em Cristo você pode ter isso resgatado. O direito de ser filho. E aí você vai levar essas marcas. Vai levar essas marcas. Aonde? Daí. Que eu vou levar? Já escreveu marcas que vou levar. Isso, aí bota 2 pontinhos assim, ó, pra gente escrever quais são as marcas. Se as marcas, aliás... Eu não sei onde escreveu, mas não tem espaço. Precisa... Onde, mãe? Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. E aí ele pode te deixar com marcas dele mesmo. Pode te fazer assumir o direito de garantir, né, o direito de ser filho. Então, com Cristo, a sua história pode ser diferente. Com Cristo, a sua família pode levar marcas diferentes. Você pode levar marcas diferentes para a sua família. Você não precisa repetir o ciclo, não precisa ser como seu pai, não precisa se ele não assumiu a responsabilidade, seu pai da terra, né? Se ele não assumiu a responsabilidade como pai, não cumpriu com o compromisso dele com a sua vida que Deus entregou para ele. Então, você pode ser diferente, você pode fazer de um jeito diferente. Que Deus te abençoe e saiba que Deus, o seu bom amigo, te presenteou com o direito de filho. Ele te garante, no Dia dos Pais,
que você pode ser filho. O maior presente é do filho, de ter um pai sempre presente. E a gente lembrou de uma música, né? Que diz que eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, cuidando do meu coração. Eu vou colocar o link da música lá no material dos pais, para você cantar junto e agradecer a Deus, porque Ele é um pai sempre presente, né? Então, que Deus nos abençoe. E a gente vai terminar aqui colocando as características, lembrando que essas características são características que você vai colocar junto com a criança, ou que você vai colocar aí a respeito do seu pai. Vamos fazer então aqui as 4 características. Como é pra você aqui? Calma aí. Como aqui ficou mais escuro essas cores, A gente vai fazer de preto. eu vou... Pode ser de preto, nem vou fazer de preto não, mas vou fazer de preto. Eu também preciso de preto. Só tenho uma caneta preta. Ah, cada um tem de uma vez e eu uso o primeiro. Não. Quais são as características? A cara cada um falar certa, né? É bondoso, corajoso. Calma aí, bom. Eu vou fazer na minha ordem, gente, porque... Eu vou fazer aqui, ó. Vou usar essa caneta corretiva para escrever aqui, tá? Então, vou botar bondoso, corajoso. Olha, gente, bonitinho. De volta. Tô pegando a caneta ali, eu vou fazer meus detalhes. Como é que eu boto possível? J com a barriguinha assim para baixo. Ih, fiz errado o J. Ajeita ele aí. Escreve da letra que você sabe fazer. Mas eu já fiz tudo possível. Faz Mas que assim. é J? Puxa para baixo, barriga, vai. Puxa. Puxa tudo, até para baixo. Vai, vai, vai. E vira. Isso. Joso agora. Também vou fazer a gente de corretivo. Não vai, porque é muito pequenininho. Vai ficar embolado. Corajoso. Corajoso. Vai, Pedro. Amigo. Meu ó, já tá quase não dando. E ainda tem trabalhador, né? Pois é. Faria. Vai de caneta fina. Gente, cheiro de corretivo é muito forte. Vou botar o trabalhador aqui, ó, com quem tem nada. Amigo. Trabalhador. Trabalhador. Aqui. Sujei na mão, mas foi. Uma boa causa. Por uma boa causa. Opa. Andou aqui. Mano, Oi. preciso da cola. Cola. Tá. Cola. Toma. Amigo. Antes que você coloque máquinas. E trabalhador. Trabalhador. Ah, Jesus disse isso sobre Deus, né? O meu pai trabalha todos os dias, trabalha até hoje. Então é uma marca também de Deus, né? Veja que as marcas que as crianças identificaram no pai, né, no Renato, são marcas que são facilmente identificadas no pai do céu, né? Bondoso, amigo, corajoso e trabalhador. E por mais que em algum momento ele não tenha essas características, ou ele abandone essas características, Deus vai permanecer fiel a essas características, né? E vai suprir. Então ele é muito capaz de suprir a ausência do pai, caso ele venha, né, algum dia falhar. A gente nunca pensa, a gente não quer, não deseja, né, que ele não esteja presente, mas caso não esteja presente, ainda assim, Deus é muito fiel e muito capaz de suprir a ausência do pai, né? Então, é de agradecer realmente pelo Dia dos Pais, é de dar um like de verdade, é de agradecer, de pedir, né, para que Deus continue abençoando a vida dos pais, né, a vida do pai dos meus filhos, a vida dos pais, né? E aí a gente fica com aquela música, né, na cabeça. Eu sei que não me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, cuidando do meu coração, do que não é seu. É. Pode, quem vai orar? Olha, gente, tentando tirar aqui, ó. O do Pedro está também aqui, né, colado em cima da Bíblia, que é uma Bíblia que é a Bíblia aqui da casa, né, não é a Bíblia que a gente leva para a igreja. E a Alice fez no livro devocional dela. Então tá aqui, ó, livro devocional, depois ela preenche aqui as informações e fez aqui o momento devocional dela também, tá? E a minha, tá na Bíblia, né, que eu mostrei para vocês, minha recente Bíblia descoberta, né, tá aqui. Ela fica, eu não colei aqui, ó, a cabecinha ela fica, né, ela tem uma folhinha mais fina, então
ela fica mais manchadinha que as outras, né? Tá aqui, ó, toda manchadinha. Mas ela é para devocional mesmo, então eu não tenho dificuldade com isso, tá certo? Deus abençoe, que Deus seja com cada paz. E vamos falar no 3, 1, 2, 3, Feliz Dia dos Pais, vamos lá? 1, 2, 3. Feliz Dia dos Pais! Deus abençoe. Deixa o like! Deixa o like. E como é agora que você pode transformar essa devocional na arte na blusa dos pais? Depois eu vou postar nas redes sociais a blusa das crianças, né? Que vão dar de presente para o Renato, para vocês verem. Mas você vai tirar uma foto do seu devocional, vai mandar para mim, e aí eu vou fazer a arte, vai fazer transformar em uma arte para estamparia, e você vai poder adquirir lá no site da loja Perse 10, né, que é a loja que tem vendido aí as camisetas de mono com as estampas do Mente Bíblica. Então, dá tempo ainda de você faz ainda até o final da semana, manda para mim a arte, no link que vai estar aí você encontra como conversar comigo através do WhatsApp, do Telegram, manda para mim a foto, eu transformo em arte e coloco numa das camisas disponíveis para você adquirir lá com desconto super bacana da loja Perse 10. Que Deus abençoe, que seja aí um presente realmente de uma conversa com Deus, né? Vai ser muito legal. O pai aí, eu acredito que o Renato vai ficar muito feliz de receber uma camisa ouvindo todas essas características do pai, ou também, né, outros pais aí ficaram felizes, outros filhos ficaram felizes por reconhecer que Deus é o nosso pai com todas essas características presentes. Que Deus abençoe.